Fala aí, minhas queridas e meus queridos meditadores, como vocês estão? Eu sou o Davi Kittner aqui do canal Pra Meditar, lá no Instagram Meditation Seed, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a superlua. Tudo junto, escrito ou separado para alguns superlua, ou mesmo a lua de Vesak, que está acontecendo agora, nesse ano em 2021, no dia 27 de abril, mas que em outros anos acontece muitas vezes em dias diferentes. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente volta para falar mais sobre isso. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a superlua. Para quem quiser praticar, fazer uma meditação sobre essa superlua, eu deixei aqui no canal, tem um card aqui, para você fazer uma meditação guiada, que você não se preocupe aí como você medite, como você deve meditar, mas simplesmente você ouça a condução aí da meditação, relaxe, tenha um momento de introspecção e entre em contato com a superlua. É uma meditação que dura cerca de 10 minutos e ela é inteiramente guiada. Então você realmente não se preocupa, você simplesmente se mergulha em si, ouve o áudio e tenta aí fazer essa conexão. Eu espero que dê certo e se der mesmo, ou se você tiver qualquer tipo de experiência diferente, você deixa aqui, por favor, nos comentários, se isso de alguma forma te tocou no seu sonho, ou nos dias seguintes, naqueles momentos onde você está entre uma atividade e outra, de repente você dá uma desligada, e de uma forma assim bem comum a gente costuma dizer, eu estou no mundo da lua, e aí você tenha de repente alguma conexão com essa superlua e receba alguma mensagem da sua própria mente mesmo e tenha algum tipo de insight. Então, se você passar por algum tipo desse tipo de experiência, deixa por favor aqui nos comentários e a gente conversa sobre isso, ou mesmo as outras pessoas que de alguma forma se conectem aqui nesse canal possam compartilhar e receber também esse tipo de informação que você tem experimentado. A gente pode falar da superlua em 3 pontos básicos aí. A gente pode dividir a nossa conversa em 3 pontos. O primeiro é a questão astronômica. E aí a gente pode falar que esse termo da superlua não veio da academia. Ele surgiu mais precisamente ali no final dos anos 1970, mais ou menos em 1979, com a ideia de aproximar o conceito da lua cheia com o perigeu. O que é o perigeu? A gente tem a órbita da lua, e aí é quando a lua está mais próxima da Terra. Então você vê ali que não é um termo astronômico mesmo, um termo da ciência, mas que ele de alguma forma tenta unir essas duas ideias, que o indivíduo aí que não faz parte da academia, né, ou a pessoa que se interessa pelos astros, ou que a gente está conversando mesmo, qualquer um, né, que possa estar conversando sobre a Lua, falando sobre a Lua, a gente consegue unir essa coisa que a gente está olhando para a Lua e de repente vê a Lua muito grande. A gente pode tentar fazer essa relação junto da própria órbita, né, lunar. Então, realmente, quando a Lua está na sua órbita mais próxima da Terra, que é o seu perigeu, a gente tem a superlua. Falando da nossa mente, a gente pode conectar a superlua principalmente na questão do arquétipo. E qual que é o arquétipo da superlua? É um símbolo que existe aí há dezenas, centenas, milhares de anos na humanidade. E está realmente conectado à primavera no hemisfério norte. Quando a gente fala em primavera, a gente relaciona esse símbolo ao cultivo, ao plantio, às sementes que elas são colocadas na natureza, se desenvolvem e vêm à tona. Quando a gente faz essa relação à nossa mente, o que a gente está querendo dizer? São aquelas impressões, manchas, experiências que de alguma forma entram na nossa mente, se conectam às nossas emoções, a outras experiências que nós temos, criam as memórias
De alguma forma isso vai se dividindo, parte no nosso inconsciente, parte sendo iluminada e vindo para o nosso consciente, e a gente vai misturando tudo isso e a gente recebe mais uma vez, retira da natureza, como a primavera que floresce as coisas, né? Floresce aquela semente, floresce aquela flor, né? As plantas, a maioria delas, ou grande parte delas, tem as suas brotações. Então é quando a gente tem isso na nossa mente. Então o arquétipo se a gente for fazer uma meditação mais analítica, seria justamente essa. A gente se dá a chance de se introspectar e fazer um contato com aquilo que a nossa consciência está iluminando. E o que levou a gente fazer essa iluminação? Ao tempo que tudo isso foi arado de alguma forma na nossa mente, e a gente pode tentar fazer uma conexão à sementinha que a gente plantou lá atrás. O que a gente plantou lá atrás que veio à tona agora? Então, para um trabalho sobre os arquétipos, a gente pode fazer uma meditação muito profunda em relação a isso com a superlua. E muitas culturas, principalmente as asiáticas, se utilizam de meditações e até rituais que se conectam com essa ideia da superlua e desse arquétipo da superlua. Então, é um momento que, para eles acreditam, principalmente você coloca ali Índia, Sri Lanka, regiões do Nepal, onde a gente tem uma força muito grande da gente se conectar a essa primavera em nós, ao que a nossa consciência pode colocar a luz na nossa mente. Então, de repente, você tem ali algum desafio ou algum entrave que está acontecendo muito intensamente na vida. Qual é a conexão que a gente pode fazer com a primavera? A primavera fez isso brotar, fez isso florescer, fez isso aparecer. Então é nesse momento que a gente está carregado, ou pode se conectar com essa energia aí externa de nós. A gente faz essa conexão interna na nossa mente com essa energia externa e a gente fica aí de alguma forma empoderados ou empoderadas para se utilizar dessa energia para uma transformação. Inclusive é tão forte essa questão da superlua que em muitos países aí existem até feriados. Né? O feriado aí existe no momento da superlua. Em alguns anos isso acontece no começo de maio, em outros no fim de abril, porque a gente está aí seguindo a órbita da Lua. Né? Se a gente for falar do calendário lunar, a gente sabe que o calendário lunar tem os dias diferentes, uma contagem diferente desse calendário gregoriano que a gente segue nos dias de hoje. Um outro ponto que a gente pode fazer a interseção é com as deidades, né? Para algumas culturas, principalmente aí a hinduísta, faz uma conexão muito forte entre Shiva e a superlua. Shiva a gente pode colocar aí como um conceito de destruição. E mais uma vez, se a gente está com o poder de quebrar aí os nossos entraves, principalmente os nossos entraves emocionais, as ruminações emocionais, a gente pode tentar se conectar, para quem quiser tentar fazer isso, se conectar com a energia de Shiva, ou fazer, quem sabe, uma conexão. Se você é de alguma outra fé, aí, de alguma outra filosofia, você pode tentar muitas vezes aí conectar a energia de Shiva com a energia de alguma deidade que você, ou alguma força que você acredite, né? Uma força aí de destruição, mas lembrando sempre que é uma destruição interna, uma destruição das energias negativas, das emoções aí que de alguma forma ruminam, como elas dificultam o seu caminhar, né? Então, emoções negativas que a gente fala aí, raivas, ódios, rancores, mágoas, né? Alguns tipos de ciúme, outros tipos de orgulho, outros tipos de ganância, né? Porque a gente pode fazer aí divisões dessas emoções, né? E avaliar mais profundamente cada uma delas. Portanto, aí se você quiser fazer uma meditação de análise mesmo, você pode buscar esses elementos todos que a gente tem falado aqui nesse vídeo e fazer uma meditação mesmo de introspecção, onde você possa entrar em contato
com esses elementos dentro de você. Caso você queira fazer um outro tipo de meditação, onde você realmente não se preocupe em como meditar, ou mesmo você não saiba muito bem como fazer esse tipo de meditação de análise, ou até você fica meio inseguro ou insegura de mexer aí com elementos dentro da sua psique, então você pode encontrar aqui no canal uma meditação que você não se preocupe com isso, simplesmente você relaxe, você fique mais sereno ou serena, e você se conecte aí com a força da superlua e com o arquétipo dessa superlua tão reverenciada em culturas diferentes, principalmente no hemisfério norte. E quando a gente fala assim no hemisfério norte, a gente não está falando só ali do Oriente, né? Muitos índios, tribos indígenas do hemisfério norte, ali a gente está falando da região da América do Norte, ali para o Canadá, Estados Unidos, antes, né, da formação desses países, tinham e têm ainda essa conexão com a superlua, fazem os seus rituais xamãs com a superlua, né? Tem civilizações também europeias que fizeram rituais e conexões com a superlua, com outros nomes, né? Dependendo da cultura, aí você tem uma variação das denominações, dos conceitos, mas é interessante quando a gente faz uma aproximação, principalmente aí desses símbolos, a gente vê muitas conexões que você pode aí estudar, se aprofundar nessas questões dos símbolos, dos arquétipos e até da superlua. Espero então que você faça a sua meditação da superlua. Eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa meditação guiada, assim como no final do vídeo aí vai estar o card para você ir até lá, e caso você queira, você faça essa meditação que dura 10 minutinhos. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, te inspirado a meditar. Se você puder, curte aqui o vídeo, deixe os seus comentários com as suas experiências, segue a gente aqui no canal para meditar. Lá no Instagram a gente está como Meditation Seed, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Aquela luz e até lá!